Olá, você ligado no canal da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro. Estamos na maior conferência global de tecnologia e inovação, o Rio Innovation Week. Eu sou Leonardo Pulha, servidor da UERJ, integrante do Audiolab. Juntamente com a Comuns, estamos começando mais um episódio da UERJ 75 anos. Diversidade que inspira, conhecimento que transforma. No programa de hoje, vamos conversar sobre o tema SUS no interior, caminhos da inovação na gestão pública. E para falar sobre esse tema, nós estamos aqui com o professor Francisco Barbosa Neto, que é médico, doutor em Humanidades, Culturas e Artes pelo Unigran Rio e é professor aposentado do Departamento de Medicina Integral Familiar e Comunitária da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ. E também ele é diretor do Hospital Universitário Reitor Ézio Cordeiro, lá em Cabo Frio, que ele vai falar aqui sobre o SUS no interior. Professor, é um prazer ter o senhor aqui com a gente. Obrigado pela entrevista. Obrigado pelo convite. Estou à disposição aí no que eu puder contribuir. Maravilha, vamos lá porque esse tema é muito importante. Professor, para começar, quais são os principais desafios para fortalecer o Sistema Único de Saúde no interior do Brasil? Esse é um grande desafio, né? Porque o interior, de um modo geral, e um dos mais sérios problemas é o que eu chamo de alta mortalidade institucional dos secretários de saúde, né? Tem gestões de 4 anos de um prefeito que acaba tendo 4, 5, 6, até 10 secretários de saúde nesse período, né? E cada um que entra estabelece suas prioridades. Então esse é um desafio muito grande. É o desafio da continuidade. É um problema no Brasil todo, né? Quer dizer, eu acho que eu costumo dizer que tem 2 grandes pragas na administração pública, né? De um modo geral, e aqui ocorre nas grandes cidades também, mas no interior ela é muito mais visível, né? Que é o que a gente pode chamar de a descontinuidade administrativa e a falta de transparência nos atos, né? A descontinuidade porque às vezes o secretário, pelo que ele conhece da região, tudo, de gestões anteriores, ele sabe que às vezes não vai durar muito. Sim. Aí ele estabelece a prioridade da gestão dele de curto prazo, né? E acaba negligenciando a visão de médio e longo prazo, né? E isso é um problema sério, né? Quer dizer, a universidade poderia contribuir com isso, mas a universidade também tem as suas dificuldades, né? Em termos de logísticos, tudo, mas pode contribuir, a gente está contribuindo. Estou aqui, no momento que eu estou aqui, estão lá profissionais da UERJ, junto com profissionais da Secretaria de Saúde, fazendo um trabalho de capacitação lá no campus da UERJ, né? Então o senhor está falando de um problema político, né? O cargo de secretário de saúde é um cargo de confiança, indicação do prefeito. O senhor acha que poderia mudar alguma coisa no sistema político brasileiro para você ter mais continuidade na gestão? Sem dúvida precisa, né? Eu continuo dizendo, precisa ter uma consciência de que precisa ter continuidade, um trabalho, né? Porque mesmo que mude o titular, quer dizer, o projeto, o programa deve continuar, né? Quer dizer, e de preferência um programa de Estado, né? Que possa perdurar por mais tempo, né? E não ficar às expensas das iniciativas, dos desejos, vamos dizer assim, de cada secretário que está à frente a universidade. É claro que tem um problema muito sério, que é a baixa capacitação, às vezes, dos atores da gestão pública, né? E aí a universidade pode contribuir capacitando. Isso é também um desafio. Mas é um problema político, mas que precisa ser mais transparente para poder até enfrentar, né? Perfeito. O senhor falou de capacitação do gestor público, né? Qual o papel dos agentes locais? Porque o acesso à saúde vai se dar na ponta, né, na cidade, e os agentes locais, os profissionais de saúde, qual o papel deles na promoção da saúde pública? Esse vamos dizer, o grande desafio, porque as pessoas às vezes não estão capacitadas, e dependendo do interior, quer dizer, o médico vai lá para ganhar atender aquele número de pessoas, sim, né? E às vezes ele resolve isso em pouco tempo pedindo exames para ganhar tempo, sim, e não para solucionar o problema do paciente, né? Uhum. Isso é uma coisa que acontece. O outro profissional de saúde às vezes não tem capacitação para a atividade que ele está fazendo, né? Precisaria ser capacitado, ser qualificado, atualizado em termos de conhecimento, porque às vezes ele fez uma formação há 10 anos e não se atualizou, né? Porque não houve uma política mesmo de
capacitação, de formação de pessoas mesmo e de continuidade do processo. Esse é o grande problema, eu insisto aí, a descontinuidade dos processos de gestão, né? E a falta de transparência. Porque quando se dá transparência, as pessoas também agregam, querem participar, né? Desenvolver seu trabalho, sabendo que está fazendo diferença para as pessoas. Perfeito. Professor, o Brasil é um país de dimensões continentais. E por isso o Sistema Único de Saúde é um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo. Eu pergunto ao senhor, qual a importância da infraestrutura de transporte e logística para o fortalecimento do SUS no interior do Brasil? Esse também é um outro tremendo desafio. Vou começar por uma situação da UERJ, né? As dificuldades que tem, até para os alunos que estão lá. Às vezes eles têm que vir aqui para uma atividade aqui, num laboratório, alguma coisa assim. E essa questão do transporte não é uma coisa tão simples, né? Mas também para os próprios moradores. No caso de Cabo Frio, por exemplo, tem o 2º distrito e dependendo do local, o acesso ao serviço de saúde é muito difícil. E às vezes chega lá e ainda não é bem atendido. E às vezes tem todo um processo de logística que precisa ser melhorado, né? E o transporte, sem sombra de dúvida, é um dos grandes problemas, né? Quer dizer, isso... Enfim, o problema é muito complexo, né? Porque ele tem vários fatores que podem fortalecer, ajudar, e fatores que podem dificultar esse processo. Exato. E a gente está falando aqui de Cabo Frio, do estado do Rio, que é um estado no Brasil pequeno e com alta densidade demográfica. Quando chega no Pará, na região norte, a situação é ainda mais difícil. Eu pergunto ao senhor, a tecnologia pode ajudar nesses territórios, no acesso à saúde desses territórios mais remotos, talvez telesaúde, telemedicina, são opções? Exatamente. Eu estava conversando hoje lá com a responsável pelo telesaúde lá da UERJ, né, a professora Alexandra, para a gente levar o telesaúde para lá. Tá? E ter atividade também que pode ajudar o médico que está lá numa unidade bem remota, né, a tomar uma decisão, a resolver um problema, né, a facilitar. Quer dizer, para isso também tem uma coisa que eu falei hoje aí na palestra, que é o foco no paciente, no cuidado, né? Que às vezes a pessoa tem um foco no seu salário, o foco na doença, o foco nas dificuldades, né? Quer dizer, e uma das coisas que precisa ter é fazer o melhor que puder com os recursos que tem. Claro que isso não quer dizer abandonar a reivindicação de recursos melhores, né? E a tecnologia pode ajudar muito, mas a tecnologia complementa. O conhecimento prévio, a capacidade de acolher, de procurar entender o que está acontecendo com aquela pessoa, né? Não precisa dessa tecnologia, precisa de ter respeito ao outro e saber acolher. Perfeito. Então o senhor está falando da importância do atendimento humanizado ao paciente. Eu aproveito e pergunto o seguinte, e o papel das equipes de saúde da família no interior do Brasil? Um papel fundamental, né? Cabo Frio, a gente tem uma situação também, embora as unidades de saúde da família estejam em situações muito precárias, né? Mas a gente tem um programa de residência em medicina de família lá, que é da UERJ, né? Via Estado, Secretaria Estadual, em parceria com o município, tem um programa de residência em medicina de família, que enfrenta muitas dificuldades, mas também faz muita diferença, né? Mas o risco também é a descontinuidade. Esse mesmo programa teve em Búzios e teve em São Pedro da Aldeia, mas já fechou, desativaram, né? Porque muda o secretário, ele acha que isso não é importante, que ele tem foco no outro, quando isso é muito importante. Porque, por exemplo, eu trabalho num hospital que tem UTI, né? Sim. E grande parte dos pacientes que internam lá é o que a gente chama de condições sensíveis à atenção primária. Se ele fosse cuidado lá atrás, ele não estaria no UTI, né? A maior parte deles não viria parar no UTI. Então o senhor está dizendo que a atenção básica ela evita problemas no futuro, economiza recursos. Exatamente, tem esse aspecto. Quando bem feito, quando bem estruturada, quando com foco na solução do problema do paciente, da família do paciente, de tudo que está ali. Por isso que tem o papel do agente comunitário de saúde é fundamental, o papel da preceptoria dos residentes é fundamental, o papel dos demais profissionais de saúde, enfermagem, serviço social, fisioterapia, etc. Tudo isso é fundamental, né? E por isso que precisa de ter também um sistema
de cuidados intermediários, né? Entre e o seu hospital, até para evitar, ou para a pessoa não ficar ocupando muito tempo o leito do hospital e ir para os cuidados intermediários, ou ter o problema resolvido nos cuidados intermediários antes de entrar no hospital, né? Muitas vezes esses profissionais de atenção básica não são valorizados, né? Esse é o problema também, né? Porque nem eles se valorizam também, porque se sentem desvalorizados, esquecidos, principalmente se está numa unidade lá Sim. de periferia, né? Sim. Quer dizer, mas essa cultura tem que mudar, e não é fácil. O problema é uma mudança cultural severa, é uma concepção, e que aí entra muita coisa. Eu sempre critico também, porque a gente fala que tem que humanizar. Como humanizar se a gente só cuida de humanos, né? Quer dizer, é porque foi desumanizado. Então agora temos que voltar a pensar em humanizar. Não, nós temos desde o início tratar com humanidade as pessoas, um ou outro que precisa de ajuda e que a gente pode de alguma forma ajudar. Né? Perfeito, professor. O senhor falou de cultura, aí eu pergunto o seguinte: o Sistema Único de Saúde, Brasil, como a gente falou, o país tem dimensões continentais, né? E aí qual é o peso das desigualdades regionais e das diversidades culturais na gestão do SUS, desse planejamento do Sistema Único de Saúde? Não, esse é um imenso peso, né? Eu sou um dinossauro do SUS, né? Porque eu estou no SUS, eu assumi a direção do Hospital Ezio Cordeiro, já com minha aposentadoria processando, porque botaram o nome de Ezio Cordeiro. Eu trabalhei com ele no INAMPS, e ele foi um dos fundadores do SUS, foi um dos criadores. Uhum. Talvez, na minha opinião, talvez o mais importante, que tomou a decisão mais corajosa, que foi a decisão de acabar com a estrutura do SUS passando para a Secretaria de Saúde. Sim. Né? Quer dizer, aqui no Rio, por exemplo, ele tinha 18 hospitais e 77 postos de assistência médica. Os postos foram todos transferidos para o município. Hospitais, grande parte também foram transferidos para o município, para o estado. Né? Alguns estão agora, depois de tanto tempo, né? Isso foi no início dos anos 90, né? Mas, sem sombra de dúvida, ele fez muita diferença. E realmente, apesar dos pesares, eu sou do interior, lá de Mato Grosso, e evidentemente o SUS é uma benção. Na minha cidadezinha lá, eu só fui conhecer médico na minha cidade quando eu estava com 11 anos de idade. Né? Não existia médico na minha cidadezinha. Né? Hoje tem um sistema de saúde lá bastante satisfatório. Tem problemas? Tem, como tem em Cabo Frio. Né? Mas sem o SUS seria muito pior. Né? Se o SUS é uma bênção e o orgulho do Brasil, por que tem gente atacando o Sistema Único de Saúde, professor? Quais são os interesses por trás? Sim, claro. Porque tem gente que gostaria, eu vou, infelizmente, falar até de colegas médicos, né? Que é contra o SUS, porque se não tivesse, teria mais chance de ter mais clientes no consultório, né? Mesmo as pessoas se sacrificando ao máximo, e mesmo muitas pessoas sendo, vamos dizer, sacrificadas mesmo por falta de assistência, como era antigamente, né? Mas tem pessoas também por ignorância também, que Sim. Contra o SUS por não conhecer, por não saber o que é, não saber quais são os princípios dele, né? Por equívoco. E também tem muito equívoco de gestor que favorece as pessoas ficarem contra o SUS, né? Muita forma, muito mau uso do recurso público, né? Aí o senhor falou aqui, né? Acabou de dizer que tem médico que ataca o SUS, falou, já que a gente fala da questão da necessidade do atendimento humanizado, que somos todos humanos, em algum momento esse atendimento foi desumanizado. Eu pergunto se o senhor acha que o que deve mudar na formação dos médicos? O senhor que tem décadas de experiência no magistério na área da medicina. Eu falei isso agora na mesa ali que eu participei, né? Mostrando que que é difícil mudar. Até citei um professor que teve 20 e tantos anos nos Estados Unidos, né, pela Organização Pan-Americana de Saúde, e que ele ficou meio desencantado com as dificuldades de mudança da escola médica. Tem que mudar muito, tem que mudar a forma de ensinar. Não adianta ficar passando conteúdo hoje. Tem que ensinar ética, tem que ensinar trabalhar em equipe, tem que ensinar compaixão, tem que ensinar acolhimento, tem que ensinar todas essas que costumam chamar de soft skills, né? Que são as habilidades humanas mesmo. São mais importantes hoje, que o conteúdo está na internet. Se eu quero saber sobre a doença lá, eu vou lá na internet, eu tenho que saber pesquisar. Isso o professor tem que ensinar.
como pesquisar na internet, como ver que aquilo é lixo e aquilo é significativo, é importante para o aprendizado, né? Mas não faz mais sentido a gente ficar passando conteúdo em sala de aula. Infelizmente, ainda continua, mesmo nas grandes universidades, como o FRJ, o UERJ, o USP. Ainda o foco muito grande é em conteúdo. Além da questão pedagógica do foco em conteúdo, o senhor acha que também é um problema o perfil dos jovens que entram nos cursos de medicina? Porque hoje as faculdades de medicina são cursos muito caros, né? O perfil é muito elitizado. Você acha que isso também ajuda a explicar a situação? O curso de medicina sempre foi um curso muito elitizado. Sempre foi muito difícil entrar, né? Hoje ampliou muito vagas com cursos aí que caça-níqueis, né? Que estão aí para ganhar dinheiro apenas. O foco é no dinheiro, não é nem na capacidade da formação, nem nada, né? E tem muita gente que quer fazer medicina também pela visibilidade social, pela possibilidade de ganho, porque não tem médicos desempregados, então é bastante chamativo, né? Mas evidentemente precisa mudar muito, precisa ter uma regulação melhor disso, né? Infelizmente, eu trabalhei no MEC também, na área de hospitais de ensino, acompanhei na Secretaria de Educação Superior e discutimos muito isso, né? E fui da diretoria da Associação Brasileira de Educação Médica durante 10 anos, né? E a gente discutia muito isso, mas as coisas avançam com muita dificuldade. Eu ia falar por essa frase que esse professor fez, que ficou lá 22 anos debruçado sobre a questão da formação de recursos humanos, e que ele citou uma frase terrível, né? Que ele dizia o seguinte, que é mais fácil mudar um cemitério de lugar numa cidade do que mudar uma escola médica, né? Olha só. Você vê a dificuldade que tem de mudar um cemitério, mas sem dúvida nenhuma. Por que é tão difícil, professor, mudar uma escola médica? Porque tem resistência, porque, por exemplo, eu até apresentei o exemplo de Harvard, né? Quer dizer, um grupo lá achava que tinha que mudar, porque Harvard ensinava do mesmo jeito desde a década de 30, né? Aí eles falam, não, o mundo mudou, a gente tem que mudar a forma de ensinar. Aí os outros professores, mas para que mudar se somos a melhor do mundo, né? Tipo que está dando certo não muda. Então isso tem dentro das nossas escolas. Vai falar isso lá na faculdade, você tem professor lá que vai dizer, não, mas eu sempre dei aula assim, mas está errado, o mundo mudou e é preciso mudar a forma de ensinar. Hoje tem coisas mais importantes, a gente não pode ficar esperando a inteligência artificial pressionar para isso ou jogar grande parte disso no lixo. Professor, está chegando ao final do nosso podcast. Eu vou fazer uma última pergunta que é muito importante. Está falando de acesso à saúde no interior e o senhor trabalha na ponta no hospital Universitário do Interior de Cabo Frio, o Hospital Ézio Cordeiro em Cabo Frio, que muitas vezes a própria comunidade da UERJ não conhece. Não, e às vezes lá também, né? As pessoas ficam surpresas. Então, eu queria que aproveitasse, mandasse um recado final e falasse da importância do trabalho que o senhor e que toda a equipe do Hospital Universitário Professor Ézio Cordeiro de Cabo Frio desenvolve. Pois é. Rapidamente. É um hospital pequeno, né? Mas no momento ele está todo quebra-quebra lá dentro para ele crescer. A gente quer abrir mais 40 leitos na parte de cirurgia, um centro cirúrgico, tudo. Quer dizer, a equipe é maravilhosa, mas grande parte das pessoas ainda está trabalhando com contrato temporário, né? A gente precisa de um concurso público, mas está fazendo enorme diferença, né, para as pessoas, né? Quer dizer, a gente tem situações lá que as pessoas chegam lá morrendo e depois... E a satisfação, a gratidão das pessoas é muito interessante. As cartas dos familiares, do próprio paciente que tem alta, tudo. É emocionante, porque ele agradece da pessoa da portaria, da pessoa da limpeza, tudo. Não é só aquela coisa focada no médico, no enfermeiro, não. Ele agradece a equipe toda, incluir, é claro, os médicos, os enfermeiros, tudo. Mas esse tipo de gratidão emociona a gente, né? E alguns assessores meus colocam isso na parede lá, eu falo, não precisa, não vamos exagerar, né? Porque às vezes os elogios são exagerados, né? A gente tem muito que fazer, muito que crescer ainda. Maravilha, professor. Muito obrigado. A gente conversou aqui com o professor Francisco Barbosa da UERJ. Obrigado, parabéns. Muito obrigado. Trabalho, foi um prazer. Eu falo muito. Nada, foi um prazer, muito esclarecedor. Isso mostra mais um programa que mostra a importância da UERJ. UERJ, 75 anos, diversidade que inspira, conhecimento que transforma. Orgulho fazer parte dessa instituição, ser servidor onde eu fui aluno, estudei,
fiz jornalismo na UERJ também. E se você gostou da conversa com o professor, ficou curioso para saber um pouco mais de toda essa produção tecnológica, científica e inovadora da UERJ, então confira os outros episódios. Obrigado pela sua companhia e até o próximo UERJ 75 anos, diversidade que inspira, conhecimento que transforma. Muito obrigado.